Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meus amigos, no próximo final de semana, nós vamos comemorar o Dia dos Pais. Acho oportuno uma reflexão sobre o papel do pai. Não só pai, mas dos pais, pai e mãe. Hoje muito se fala sobre longevidade. Inúmeros estudos mostram que nós, os seres humanos, devemos fazer para vivermos mais tempo e com qualidade de vida. A palavra de Deus oferece um conselho muito precioso aos filhos para que obtenham e facilitem a seus pais essa longevidade tão desejada por todos. O segredo está no 5º mandamento. Paulo cita na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3, abre aspas. Filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Fecham aspas. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Nesse contexto, há duas promessas do nosso Deus aos que honram pai e mãe. Quais são essas promessas? Em primeiro lugar, serão bem-sucedidos. Sejas feliz, diz o texto. Muitos filhos têm ido de mal a pior por não honrarem seus pais. Dão ouvidos a muita gente, mas esquecem de ouvir aos seus pais. Isso torna impossível serem bem-sucedidos na vida. Não que os conselhos de amigos devem ser desprezados, mas a voz que deve ecoar em nossos corações deve ser a dos pais. Honrar é muito mais que obedecer. É amar, é reconhecer valores que cada um tem. É possível ser obediente sem amor. Basta lembrar o irmão mais velho do filho pródigo. Filho que honra pai e mãe será abençoado com toda sorte de bênçãos. Em segundo lugar, uma segunda promessa contida no texto bíblico que acabamos de ler: tenhas longa vida sobre a terra. Há muitos jovens e adolescentes morrendo muito cedo por não honrar seus pais. Um filho que honra seus pais evita muitos males sobre si. Quantos acidentes, quantos casamentos errados, quantos prejuízos e dores poderiam ser evitados se muitos filhos levassem esse texto bíblico a sério. Nesta semana em que comemoraremos o Dia dos Pais, quero convidar você a rezar, pedindo ao nosso Deus que conceda a cada filho o temor de Deus. Que os filhos sejam pessoas que honrem e respeitem aqueles que tanto os amam. E que cada pai cultive a cada dia o amor e o respeito por seus filhos. Assim acontecerá a verdadeira harmonia no lar. E você, filho, nunca se esqueça. Deseja viver muito e bem-sucedido em tudo que fizer? Honre seus pais. Fazendo isso, agindo dessa forma, você verá o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. No livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, abre aspas, honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem sobre a terra e que te dá o Senhor Deus. Fecham aspas. Porque os pais não titubeiam em dar a vida pelos seus filhos. E aos filhos, Deus não pede tanto.
honrem seus pais. Não significa de forma alguma abandoná-los em desamor, porque o próprio fato de honrar não deixa de ser uma expressão de amor. Mesmo que não seja na amplitude e na dimensão do amor que o filho devota à sua esposa e aos seus próprios filhos. Existe até uma ideia na filosofia do amor exigente, mas que não é foco nesse momento, até por falta de tempo, que defende que os pais amam os filhos, mas os filhos reservam o seu amor para a pessoa e para os seus próprios filhos na sequência da vida. Aos pais, os filhos devem apenas a honra. Mas, enfim, a verdade é que o amor dos pais é diferente. Não é um amor em cima de uma promessa de juras entre esposos, mas um amor que já foi provado na geração e criação do filho, e que agora precisa ser honrado e reconhecido. De tal sorte que, mesmo não implícito nas letras do texto bíblico, poderíamos até concluir que a falta de honra aos pais poderá trazer aos filhos infelicidade e uma vida breve sobre a terra. Para defender esse raciocínio, quero repetir o texto de São Paulo na carta aos Efésios. Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Filhos, obedecei vossos pais, segundo o Senhor, porque isso é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje, nós estamos refletindo sobre honrar pai e mãe. E vamos retomar o segundo bloco de nosso programa com uma provocação especialmente aos filhos. Como honrar pai e mãe quando discordamos deles? Todos nós sabemos que um dos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte do Sinai foi: honrai a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Isso está em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Veja bem, o mandamento não foi honra a teu pai e tua mãe se eles forem legais com você. Ou ainda, honra teu pai e tua mãe somente quando eles estiverem com a razão. O mandamento foi pura e simplesmente: honra teu pai e tua mãe. Honrar é muito mais que obedecer. É apoiar, não criticar e ainda nutrir um profundo respeito por aqueles a quem Deus conferiu a autoridade sagrada de pai e de mãe. Reconhecemos, evidentemente, que alguns pais exercem um controle demasiado sobre as ações dos filhos, limitando até a sua capacidade de escolha. E isso acontece porque, na maioria das vezes,
os pais são motivados por uma preocupação exagerada com o bem-estar dos filhos, combinada ainda com uma certa dose de insegurança. Todos nós teremos que lidar em algum momento de nossas vidas com pais e mães autoritários, seja na qualidade de filho, professores, amigos dos pais ou dos filhos. O que fazer nesta situação? Antes de pura e simplesmente censurá-los, faça primeiro algumas reflexões. Comece listando as coisas que esse pai ou mãe faz para ajudar os filhos. Se preciso, liste todos os atos diários de sacrifício e bondade praticado por estes pais. Procure saber um pouco mais sobre esse pai ou mãe que você julga autoritários, que você julga exagerados em suas preocupações. Quais são os deveres e responsabilidades que eles possuem em casa, no trabalho, na comunidade? De repente, assim você conseguirá ter uma ideia melhor do peso que essa pessoa carrega nos ombros. Mesmo que discorde de algumas de suas posturas, respeite-os, reconhecendo, obviamente, que eles não são perfeitos. Criticar e deixar de apoiá-los fará somente com que se sintam ainda mais inseguros. Expresse sempre gratidão e amor aos pais por meio de palavras e atos. Se não tiver coragem de se expressar verbalmente, escreva uma carta ou bilhete de agradecimento. Neste próximo domingo, que se comemora o Dia dos Pais, se você não encontrar as palavras corretas, ou não conseguir falar direto para com ele, deixe um doce com um bilhetinho escrito em algum lugar que você sabe que ele irá encontrar. Obrigado por tudo, papai. Agora, se depois de toda esta reflexão você concluir que infelizmente você não tem nada de bom para dizer, é melhor que não diga nada. Se perceber um dia que o debate com seu pai irá começar a transformar-se em uma discussão, não teime. Peça licença e diga que irão retornar ao assunto mais tarde, em um outro dia, quando os dois estiverem com a cabeça mais fria. Principalmente porque nunca conseguimos dizer nada de bom quando estamos tomados pela raiva. Conta uma história que um famoso educador cristão, certa ocasião, subia os Alpes com um grupo de jovens. Atravessaram uma montanha muito grande a pé. Ao longo do caminho existiam longas varas enfiadas na neve, a fim de que as pessoas pudessem cruzar a geleira com segurança. Com essa experiência, ele explicava àqueles rapazes que as pessoas a quem Deus deu autoridade sobre nós são muitas vezes como aqueles pedaços de madeira enfiados na neve para indicar o caminho seguro a seguir. Eram estacas feitas de madeira comum. Talvez algumas fossem até meio tortas, mas a posição que ocupavam, o lugar em que elas estavam, é o que fazia toda a diferença. Meus amigos, os pais são seres humanos e, portanto, sujeitos a todo tipo de imperfeições, mas foram investidos de autoridade divina para cuidar e guiar os filhos de volta à presença do Pai Celestial em segurança. Especialmente os pais, cujo dia comemoramos neste domingo, merecem todo o respeito e as mais altas honras que um filho pode oferecer. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção desse programa foi apoiado em material obtido no artigo de Fabrício Freitas, que é formado em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de Brasília e é mestre em Teologia com ênfase missiológica. Em artigo de Marília de Andrade Conde, que é advogada, escritora, esposa e mãe. Queridos amigos,
Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta. Conto novamente com a sua audiência. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz.